O ministro do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu manter a nomeação do ministro Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Nos mandados de segurança, a Rede Sustentabilidade e o PSOL questionavam a indicação de Temer, já que Moreira é citado 34 vezes em delações da Odebrecht. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que Michel Temer recebeu com tranquilidade a decisão do ministro Celso de Mello de manter a nomeação de Moreira Franco como ministro. O presidente Michel Temer recebeu com tranquilidade a decisão do ministro Celso de Mello, que negou o provimento a liminar que visava a impedir a nomeação do ministro Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. As liminares que tentaram derrubar a nomeação de Moreira acusavam a indicação de tentar blindar o ministro com o foro privilegiado, para que ele não fosse investigado pela Lava Jato em primeira instância com o juiz Sérgio Moro. Mas o argumento não convenceu o decano da corte. Na decisão, Celso de Mello entendeu que a nomeação de alguém para o cargo de ministro de Estado não pode ser encarada como tentativa de obstrução da justiça, já que, segundo ele, o foro é mera consequência da indicação ao cargo e não significa imunidade nas investigações. Caso haja abertura de processos a partir das delações que já foram homologadas, Moreira Franco vai ser julgado por juízes do Supremo Tribunal Federal. A preocupação da oposição é que a possível ida de Alexandre de Moraes para o lugar vago na corte seja usada como troca de favores para o governo de Michel Temer. A decisão do ministro Celso de Mello põe fim à guerra de liminares na Justiça Federal contra a ida de Moreira Franco para a secretaria com status de ministério. Na semana passada, houve 3 liminares que cassaram a indicação e outras 3 que liberaram a posse. As acusações alegavam que a situação se assemelha ao caso ocorrido no ano passado, quando Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula para a Casa Civil. Na época, o ministro Gilmar Mendes barrou a indicação de Lula por entender que se tratava de uma manobra política para intervir nas investigações. E sobre esse assunto, a gente conversa um pouco mais agora com o mestre em Direito Político e Econômico, Flávio de Leão Bastos, que é doutorando na mesma área na Universidade Mackenzie. Flávio, muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Flávio, a gente começa falando sobre esse assunto a respeito das consequências que a gente pode observar ou esperar na política nacional como um todo, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em manter o ministro. Pois não. Vamos aqui relembrar que essa é atualmente for privilegiado, uma expressão equivocada, é na realidade uma prerrogativa conferida a quem exerce certas funções com relevância política, Vou dar um exemplo aqui. Um magistrado que julga casos diariamente que envolve o direito das pessoas, ele tem que ter liberdade e algumas garantias para que possa decidir e garantir com certa tranquilidade. Portanto, já desde a antiguidade, essa é uma ideia que vinha sendo desenvolvida, e nos Estados democráticos contemporâneos, é importante que certas figuras públicas que exercem cargos muito importantes tenham esta prerrogativa, ou seja, serão julgados por cortes supremas, por ministros mais experimentados, o que não significa, num primeiro momento, impunidade. Esse é o primeiro ponto. E a polêmica surge quando, nos dias de hoje, e temos 2 casos recentes aí no Brasil, do ex-presidente Lula e agora do ministro Moreira Franco, surge porque são pessoas citadas em investigações e, em tese, para a população, aquele que tem por prerrogativa da função exercida estaria numa situação de privilégio, ou seja, um favorecimento pessoal. Nem sempre isso é verdade. Entretanto, nós sabemos que, ao passar a gozar de uma função, de uma prerrogativa estas pessoas da corte, que possuem um acúmulo muito alto de processos para serem julgados. Muitos deles, às vezes,
chegam a prescrever. Esta é uma indagação e uma crítica que precisa ser debatida. Sim. Agora, uma outra questão, professor, e você já citou aí o caso recente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nomeado no ano passado, e aí acabou não podendo cumprir a função como ministro da Casa Civil. A oposição atual diz que a decisão do Supremo hoje, com relação ao Moreira Franco, é divergente do que foi no ano passado. Porque na visão da oposição, atualmente, o que aconteceu hoje foi justamente o oposto do que ocorreu com o Lula. Porque nos dois casos, a argumentação é de que a intenção da nomeação seria para blindar com o foro privilegiado, que você já explicou que não blinda, né? Não é uma questão de impunidade, mas tira da mira da primeira instância. Veja bem, este ponto é muito importante ser frisado e analisado. Em tese, aqueles que julgam um político num foro especial, como é o Supremo Tribunal Federal, são ministros, inclusive, com muito mais experiência. Não há dúvida de que tais ministros chegaram a atuar e atuam com lisura, com competência técnica, não há dúvida sobre isso. O questionamento prático que é trazido pelos críticos a este modelo é de que a Corte Suprema Brasileira, o STF, ele tem hoje em torno de 63 mil processos pendentes, sendo que apenas 0,5% deles, ou pouco mais, tratam de questões constitucionais. Todo o resto tratam de recursos. E, portanto, esses tribunais, um caso deste de um indivíduo que exerce uma função como esta. Então, esta é a grande crítica. De outro lado, em relação à sua questão, o caso do ex-presidente Lula, ano passado, foi decidido monocraticamente, ou seja, foi decidido apenas pelo relator Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, e deveria ter ido ao pleno. Como se deu o impeachment terminou o arquivamento deste processo. Não foi confirmada esta decisão pelo plenário, ou seja, pelos demais ministros. Agora, o presidente Lula pede que ocorra a manifestação de modo a deixar registrado a decisão no seu caso. No caso desta semana, do ministro Moreira Franco, a decisão também é monocrática, ou seja, tomada apenas por um ministro, mas deverá ser confirmada ou não pelo plenário. Então, essa questão voltará a ser debatida pelos demais ministros, não é? Esse é o procedimento. A gente está com instabilidade aqui na nossa transmissão, professor, mas a gente conseguiu compreender bem a explanação que você traz aqui para a gente. Conversamos com o professor Flávio Bastos, mestre em Direito Político e Econômico. Muito obrigado ao professor.